Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou recomendar um canal para vocês chamado O Evangelho em Perspectiva, tá bom? Esse é um canal que ele tem uma proposta muito boa do ensino das Escrituras. Eles fazem uma live toda terça-feira às 20h30. Sempre tem um convidado lá e desta vez quem foi o convidado fui eu. Então hoje, às 20h30, tá bom? No canal Evangelho em Perspectiva eu vou estar participando lá e vocês vão poder acompanhar como é a proposta deles, né? Eles ensinam as escrituras, vocês podem fazer pergunta online ali, acompanhando pelo YouTube, tá bom? Então todos estão convidados, vou deixar o link desse canal aqui na descrição do vídeo. Se inscreva lá no canal, aperte o sininho para quando começar a live vocês receberem a notificação e poderem estar na live lá com a gente, tá bom? Para estudar as escrituras. Vai ser formidável, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui João capítulo 9. João capítulo 9, ele vai do versículo 1 ao versículo 41. E é uma única história, né? Na qual Jesus Cristo, ele cura um cego de nascença, tá bom? Porém, a história é muito grande, não dá para compartilhar toda de uma vez. Mas o mais importante aqui são as perguntas que o próprio Salvador responde. As pessoas fazem pergunta e o Salvador responde. Aqui nesse capítulo tem 16 perguntas, tá bom? E o Salvador responde muitas dessas perguntas aqui. Hoje eu gostaria de ensinar só a base do capítulo 9, tá bom? Vou explicar do versículo 1 ao versículo 7, que é a base do que nós vamos aprender. E aí, amanhã eu posso estar compartilhando o restante dessa mensagem aqui do capítulo 9, que ela é fantástica também, tá bom? Então vamos lá, começando aqui em João capítulo 9, versículo 1. Aqui diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Bom, aqui é bem interessante que fala que Jesus Cristo estava de passagem e ele viu esse cego de nascença. Bom, em contraste, tem muitas coisas nesse capítulo 9 aqui que vão estar em contraste, tá bom? Uma coisa completamente oposta, né? Dia, noite, luz, escuridão, cegueira, visão. Tem muitas coisas que estão em contraste que dá para nós aprendermos muitas coisas aqui. E uma das coisas que está em contraste aqui é que Jesus passando viu esse homem cego aqui de nascença, tá bom? Nenhuma pessoa aflita vai passar despercebida pelo Salvador. Essa pessoa ela é notada, tá bom? E a gente vai reparar que os sacerdotes, os líderes religiosos, eles não reparavam nesse cego, eles não conheciam ele, por quê? Porque eles não viam ele, né? Eles passavam nesse caminho, viam o cego ali, mas não lhe dava atenção, não conhecia seu rosto. Então veja a diferença, né, do nosso Salvador. Será que nós também, ao passarmos pelas pessoas, a gente consegue perceber a aflição das pessoas, que elas estão necessitando de ajuda? Aqui esse versículo já começa a mostrar isso, que o Salvador, ele nada passa despercebido por ele, ele ajuda as pessoas. Então o versículo 1 diz: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Cego de nascença significa que esse homem aqui, né, ele nasceu cego, ele nunca viu a luz do dia, ele não sabe o que é uma cor, né, ele nunca viu o próprio rosto dele, o reflexo dele na água, seja num espelho de latão, alguma coisa. Ele nunca viu, né? Ele tinha que muitas vezes imaginar na sua mente como eram as coisas, as flores e assim por diante. Tá bom? E ele também, nessa história, esse cego de nascença, como ele não tinha como trabalhar, ele mendigava, ele pedia esmola para as pessoas. Bom, então Jesus Cristo chegou ali e estava ele, e Jesus Cristo se aproxima desse cego de nascença aqui, tá bom? Então, versículo 2 diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui são duas perguntas, né? Eles estão perguntando, por que esse homem nasceu cego? Será que foi ele que pecou? Ou será que foi os pais dele que pecaram? Né? Bom, aqui Cristo vai responder essa pergunta, mas vai invalidar as duas perguntas aqui e vai falar uma terceira opção aqui, que esse homem nasceu para se
cumprir a vontade de Deus, tá bom? Para glorificar a Deus, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas vamos falar dessas duas perguntas dos apóstolos aqui, né? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Bom, se ele nasceu cego, como que ele poderia ter pecado, né? Alguns vão falar, ele poderia ter pecado no ventre. Não tem como, né? Um pecado é agir conscientemente contra a vontade de Deus. Então, essa crença aqui de que uma pessoa pode pecar antes de nascer, tá bom? Seria, nós, né, principalmente da igreja, nós acreditamos que antes de nós virmos a essa terra, nós já vivíamos com Deus, tá bom? Mas é possível pecar na presença de Deus? Bom, nós temos ali Lúcifer e os seus anjos que pecaram contra Deus e foram expulsos, né? Então, uma coisa a gente tem que saber, a gente sempre tem o arbítrio, tá bom? A gente sempre vai ter o arbítrio para escolher o que nós queremos fazer. E Lúcifer, né, e os seus anjos, né, a terça parte assim chamada, também escolheram um plano diferente do que o plano do Pai Celestial, se rebelando contra Deus, e por isso foram expulsos da presença de Deus. Então isso é um pecado, inclusive era um pecado imperdoável porque estavam na presença de Deus, tá bom? Então eles ficaram chamados de perdição, porque se perderam do Senhor aqui. Tá bom? Então, é possível pecar antes de nascer? Sim. Só que não é o caso de uma pessoa nascer cega porque pecou antes de nascer, tá bom? Porque quando nós nascemos novinho, igual um HD, né? Livre, assim, para começar uma vida nova, tá bom? Então, nós não trazemos qualquer pecado que possamos ter feito, tá bom? Quando nós nascemos, é uma nova oportunidade que nos é dada. Tá bom? Então, a outra coisa que ele falou aqui, a gente até pode falar um pouquinho sobre isso aqui, mas vamos falar primeiro sobre a outra pergunta dos apóstolos, né? E quem pecou? Foi este antes de nascer, né? No caso, ou seus pais, né? Acreditava-se também que o pecado dos pais passaria para os filhos, tá bom? Bom, a gente tem que entender um pouquinho aqui. Bom, o efeito do pecado, né, as consequências do pecado normalmente atingem outras pessoas também, tá bom? Ou seja, por exemplo, toda doença, né, ela vem fruto de um pecado no sentido assim, quando houve a queda de Adão e Eva, passou a existir o mal no mundo, o pecado no mundo, começou a haver doenças. Antes da queda de Adão e Eva não existia doenças. Então o efeito da queda trouxe doenças a esse mundo, debilidades aos corpos que nós temos, tá bom? Então, de certa forma, o pecado, né, ele acaba trazendo uma consequência também nos corpos das pessoas, né? Assim dizendo. Mas, aqui essa crença falando aqui sobre o pecado do pai passar para o filho, ou assim por diante, né? É uma má interpretação das escrituras. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, Êxodo 20, versículo 5, quando diz assim, ó, Deus ensinando sobre os mandamentos a Moisés, né? Não te encurvarás a elas, né? Falando sobre imagem de escultura, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a parte que me chama a atenção aqui é que o Senhor fala que aqueles que aborrecem ele visita até a terceira e quarta geração ali, né? O versículo diz assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Significa que o pecado que o pai causou, né, Deus vai castigar os filhos? De maneira nenhuma. Esse versículo aqui, quando diz assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, o que está ensinando antes? Está ensinando antes sobre não adorar esculturas, fazer imagens de escultura, adorar outros deuses. Então, aqui quando fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, significa a maldade dos pais não terem ensinado seus filhos. Esse que é. Eles são culpados do pecado de não ensinar os seus filhos. É uma responsabilidade dos pais ensinar os seus filhos as coisas verdadeiras. Então é isso que significa. Olhando por esse olhar, você consegue entender melhor aqui, né?
visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá bom? Tem outras escrituras como Números 18, Números 14 e 18, que também fala daqui, né, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então essa escritura aqui significa que os pais, eles são punidos por não ensinarem os seus filhos, tá bom? E não que o pecado de um passa para o outro, tá bom? Bom, aqui também vou compartilhar com vocês rapidamente aqui o versículo 3, tá bom? Então a pergunta que eles fizeram a Jesus Cristo foi essa: se o homem tinha nascido cego porque ele pecou antes de nascer, né, ele já trouxe algum pecado, ou se foi ali por causa dos pecados dos pais, né? Então eu mostrando nas escrituras aqui, mostra que não é pelos pecados dos pais, porque o pecado do pai não passa para os filhos, que é alguns versículos que eu vou acabar lendo aqui. Mas vamos ler a resposta de Jesus aqui no versículo 3, que diz assim, ó: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem neles a obra de Deus. Então, o fato desse homem ter nascido cego era para se manifestar a obra de Deus. Deus iria fazer uma cura, e por meio dessa cura, muitas coisas nós aprendemos. Esse homem, a deficiência que ele teve, serviu para nos ajudar a enxergar a verdade, para trazer um grande ensinamento para nós. E também a dificuldade que esse homem teve na vida dele, também ajudou ele a se fortalecer na fé, porque a cura que Jesus Cristo vai fazer na vida dele agora vai ser tanto física, tá bom, como espiritual. Ele vai passar a enxergar coisas, não somente visualmente, mas dentro de si. Ele vai enxergar e ver coisas que nunca ele tinha visto antes, tá bom? Então é o que a gente vai observar. Então a resposta de Cristo falou: nenhuma coisa nem outra, tá bom? Mas esse aqui, esse aqui especificamente, ele nasceu para se manifestar o poder de Deus, tá bom? Para se cumprir. Eu fico pensando nessa resposta aqui, né, que a gente não pode falar, tudo de ruim que acontece é consequência do pecado. Não dá para falar isso, tá bom? Algumas consequências, com certeza Deus ele pune as pessoas que estão quebrando os mandamentos, tá bom? E muitos males que as pessoas passam são consequências daquelas coisas que elas escolheram erradas também. Então tem essa questão também, que serve ali como uma punição, né? Ou seja, causa e efeito, né? Colheu o que plantou, assim por diante. Então essa escritura ensina isso aqui. Então Jesus falou que nem os seus pais pecou, nem esse homem, mas foi assim para que se manifestasse nelas a obra de Deus. Será que algumas deficiências ou problemas que temos, será que não é para nos aproximar do Senhor? Para que nós possamos ter mais fé? Ou servir a Deus da maneira que nós podemos, né? Da maneira que nós se encontramos? Às vezes, ao invés de reclamar porque estamos passando por isso, como eu posso glorificar a Deus por meio do sofrimento que eu estou passando? Ou em meio a esse sofrimento que eu estou passando? É esse o sentido, né, da escritura aqui. Vamos continuar aqui, falando aqui sobre o pecado do pai não passa para o filho. Eu escolhi aqui, ó, Jeremias capítulo 31, versículo 29. Diz assim, ó: e naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Mas cada um morrerá pela sua própria iniquidade. E de todo homem comerá uva verdes, os dentes se embotarão. Aqui, né, uva verde, quando você come, né, dá aquela gastura assim, e os dentes ficam embotados. Naquela época ainda, não tinha a higiene que nós temos hoje, de escovar o dente, então o dente se estragava mais rápido, gastava-se mais rápido também, tá bom? E estragava. Então, aqui ele está falando, não dá para o pai comer a uva verde, mas quem vai estragar os dentes vai ser o dos filhos, tá bom? Seria igual dizer assim, o meu pai bebe e eu que fico bêbado, né? Não tem como isso. Ele está falando que cada um que comer a uva verde, esses sim vão ter os dentes estragados. Esse é o sentido dessa escritura. O ensinamento aqui é claro, né? Ele está falando que cada um ele vai ser punido pelos seus próprios pecados e não pelos pecados de outras pessoas, tá bom?
E isso também é ensinado aqui em Ezequiel 18, do versículo 1 ao versículo 4, falando que toda alma está na mão do Senhor e que Ele que vai julgar, né? Bom, a consequência do pecado também pode atingir a outras pessoas, inclusive pessoas inocentes. Quando uma pessoa bebe ou usa drogas, né, viciantes ali, ele acaba trazendo sofrimento para toda a família, tá bom? Coisas que não foi a família que escolheu, ou aquela pessoa que você ama que tanto está trazendo problema dessa maneira. Não foi você que escolheu, mas por você amar aquela pessoa, a consequência recai sobre você também, tá bom? Não a consequência do pecado dela, mas a consequência dos atos dessa pessoa acaba respingando em muitas pessoas inocentes. Por exemplo, um casal, um cônjuge ali, um decide trair, acaba traindo e estragando o relacionamento, sendo que a outra parte é inocente, não fez mal nenhum. Mas acabou que o pecado de um respingou a consequência no outro. Não que a outra pessoa ficou manchada moralmente, mas a dor, ela vai vir também por conta da consequência da escolha errada da outra pessoa. Tá bom? Então existe esse fato também. Também nem toda doença, né, é fruto do pecado, tá bom? O corpo físico que nós temos e o corpo espiritual, eles estão ligados, né? Se eu faço algo que agride o meu espírito, né, vou contra os mandamentos de Deus, isso vai fazer mal também ao meu corpo. E se eu agrido o meu corpo, também vai fazer mal ao meu espírito, tá bom? Então, eles estão interligados aqui. E muitas doenças também são casos de estilo de vida. A pessoa decide fumar a vida inteira aí ela pega um câncer pulmonar. Então ela vai sofrer uma doença por causa do estilo de vida que ela levou, tá bom? Isso vai trazer dores para ela e para outras pessoas que amam ela também. Tá bom? Então existe essa questão do estilo de vida aqui também. Vamos continuar aqui, né? Eu trouxe aqui também, só um exemplo, né? Segundo Samuel, capítulo do 12 ao 21, a gente viu que por causa do adultério de Davi e por ele ter assassinado Urias, houve um grande castigo sobre ele, tá bom? Então, não dá para dizer assim, tudo isso é por acaso, né? Às vezes, realmente, a pessoa está sofrendo por conta de ter quebrado os mandamentos de Deus. Tá bom? Também existe isso e está mostrando isso nas escrituras também. Mas não dá para nós ficarmos apontando para cada pessoa que está sofrendo e dizer ela está sofrendo porque ela merece, é porque ela fez alguma coisa. Essa doutrina não é antiga, né? A gente vê lá desde o Velho Testamento, na época de Jó, os amigos de Jó achavam que ele estava sofrendo por consequência de algum pecado específico que Jó poderia ter cometido. Mas não. Deus queria glorificar e aperfeiçoar Jó, né? Jó, ele saiu um homem diferente depois que ele passou por toda aquela provação que ele teve que suportar ali, tá bom? Então, às vezes o sofrimento era para nos refinar e nos tornar pessoas melhores, tá bom? Então tem essa questão aqui também. Vamos continuar na leitura do versículo aqui, o versículo 4. O versículo 4 aqui diz assim: convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém poderá trabalhar. Então, amanhã eu quero estar compartilhando aqui do versículo 8 em diante, e a gente vai poder trazer melhor essa questão, né? Do dia, da noite, trabalhar enquanto é dia, a noite vai vindo e não dá mais para trabalhar. Aí ele fala da luz, Cristo ele é a luz, eu sou a luz do mundo. E existe a escuridão, o cego estava na escuridão aqui, né? E ele vê. E depois a gente vê que os fariseus estão numa cegueira espiritual, né? Não uma cegueira visual. Então tem esse contraste aqui que eu quero estar trazendo para vocês amanhã. O versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tá bom? Então mostrando aqui mais uma vez que Cristo ele é a luz. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com o cuspe fez lodo, e untou os olhos, com lodo, os olhos do cego. A melhor tradução aqui, que ele fez lodo, na verdade ele fez barro, tá bom? E a gente pode achar uma referência dessa,
que o Senhor, com o barro, ele formou o homem, né? Do barro ali também é uma referência bem interessante essa. Aqui, porque a melhor tradução seria que o Senhor fez barro do que fez lodo, tá bom? Porque quando ele cospe na terra por a saliva ser úmida, ao grudar com a terra ali, faz-se barro, tá bom? E aí o que acontece? Existia na lei mosaica que a pessoa não podia trabalhar no dia do sábado, e esse dia era sábado. E ao cuspir na terra e fazer o barro, eles entenderam que Jesus Cristo como se estivesse quebrando o dia do Senhor, porque ele estava fazendo barro. Jesus Cristo podia ter curado esse cego de várias outras maneiras, né? Inclusive imediatamente, mas ele não o fez. Ele não o fez porque ele não está preso às tradições daquelas pessoas, né, que eles haviam criado ali sobre as regras, sobre guardar os mandamentos. Então ele vai ser acusado aqui de ter quebrado o sábado, inclusive por ter feito barro, né? Mas ele não estava fazendo barro, um vaso de barro para ganhar dinheiro ou coisa assim, mas foi para curar um homem, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com o extremismo também na religião, né? Conforme eles estão falando aqui. Versículo 7 para finalizar aqui. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então esse versículo 7, Jesus Cristo dá uma ordem específica a esse cego de nascença, né? Após untar os olhos dele ali com esse barro feito com a saliva do próprio Salvador, ele falou, vai no tanque de Siloé. Bom, ele estava na entrada da cidade aqui. O tanque de Siloé fica fora de Jerusalém. Esse cego teria que uma longa jornada até lá, né? E será que ele teria sido curado se ele tivesse lavado os olhos antes, né? Será que... Porque da distância que ele percorreu até ir até o tanque de Siloé, tinha vários potes d'água, alguma coisa que ele poderia ter lavado a mão ou simplesmente ter tirado o barro com a mão ali, né, dos seus olhos, mas não, ele foi estritamente obediente ao Senhor e por isso ele foi abençoado, né? Ele foi curado da cegueira que ele tinha. Uma analogia que nós podemos fazer é aquilo que Deus pediu para você, você deve cumprir à risca, fazer exatamente o que ele pedir. Por exemplo, se ele pedir para você comprar pão de queijo na esquina da sua casa, você vai lá e compra na esquina da sua casa. Porém, se ele disser para você, vai comprar pão de queijo lá em Minas Gerais, né? E se você compra aqui na esquina, né, da sua casa, apesar, é pão de queijo, é pão de queijo. Não, a gente tem que obedecer estritamente o que o Senhor pede, tá bom? E que possa servir de lição para nós, de nós seguirmos o impulso do Senhor. De igual modo, quando nós sentimos a inspiração de ligar para uma pessoa, de conversar com uma pessoa, de mandar uma mensagem para uma pessoa, né, de ministrar essa pessoa, de fazer uma visita, e que nós possamos ser diligentes, rapidamente mandar uma mensagem, procurar ir, visitar, fazer uma ligação, porque é a inspiração daquele momento, tá bom? Então eu quero compartilhar essa mensagem hoje, né, que traz esse ensinamento aqui para nós, de que Jesus Cristo ele traz de volta a luz, né, a um cego de nascença que nunca tinha visto a luz, e ele foi lá e lavou-se conforme Jesus Cristo mandou, e agora ele voltou vendo, tá bom? Então essa é a base do estudo de hoje. Amanhã a gente continua do versículo 8 em diante, porque tem muitas coisas para nós aprendermos nessa lição aqui, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, não deixem de assistir hoje às 20h30 no canal Evangelho em Perspectiva, tá bom? A live que nós vamos ter sobre o ensino aqui de João, capítulo 7 ao capítulo 10. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.